Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai entrar em contato com o nosso estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Flores da Silva. O Eduardo é espiritualista aqui no Quai, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O convite que nós estamos fazendo é para o nosso Evangelho de sábado, né? Evangelho na rede. Então, para começar, para aqueles irmãos que estão acostumados, é na sexta, mas por motivos pessoais, nós planejamos passar para o sábado. O horário ainda está definido. Hoje acabei 15 para as 9, mas eu calculo que será nos sábados às 10 da manhã, por aí, 9 horas, 10 horas da manhã. Mas qualquer coisinha, aqueles irmãos que será entre 8 horas e 10 horas da manhã. Mas aqueles irmãos que perderem o ao vivo, fica gravado no Facebook e depois eu mando pro YouTube. Meu YouTube. YouTube Eduardo Flores da Silva. Vamos fazer a nossa prece de abertura, como sempre explicamos, né? Quando é um estudo que vai passar de 10 minutos, de 40 minutos, de 20 minutos, a orientação de Jesus, dos mentores, dos anjos da guarda, é fazermos uma prece de abertura, aí depois uma prece de encerramento. Que assim Jesus entende, Deus entende, os mentores, os anjos da guarda de cada uma das pessoas que se propõem a participar desse estudo coletivo, que é sério, e que está agendado. Se está agendado, eles botam na agenda deles e vêm ao nosso encontro, ao encontro de todos vocês. Por isso que devemos respeitar, no meu caso, né, devemos respeitar o dia marcado da semana e o horário. No caso, vamos passar para o Evangelho para o sábado. Por que nos foi orientado através de inspiração, intuição, para quem não está familiarizado, para trocarmos o dia. O que nós fazíamos na sexta-feira, já há quase um ano, no Facebook, lá às 9 horas da noite. Daí fica muito... Porque tem muitos irmãos e irmãs que precisam trabalhar, que infelizmente trabalham no sábado ainda, né? E precisam trabalhar, então precisam se recolher cedo. Então, nos orientaram que façamos esse horário, 8h30, 9 horas da manhã, para que assim mais irmãos, mais irmãs, mais amigos, mais amigas possam entrar em contato conosco. Obrigado Walter. Bom dia Daniel, sejam bem-vindos. Bom dia a todos que estão aqui no Quai, no Face. Então por isso, dessa explicação. Bora fazer nossa prece de abertura, porque o estudo acaba se alongando. Deus, Pai, Jesus, anjos de guarda de cada um dos irmãos e irmãs, amigos e amigas que aqui se encontram e no futuro, posteriormente, se encontrarão através dos nossos áudios, dos nossos vídeos, do nosso estudo gravado, que possam vir ao nosso encontro esses anjos, com a permissão de Deus, a permissão de Jesus, para nos inspirar, para nos intuir, para nos auxiliar, para que o nosso estudo, a nossa leitura... Muito obrigado por terem chegado, meus irmãos. Deus esteja com vocês. Para nos instruir, para nos auxiliar, para que o nosso estudo, a nossa leitura coletiva, muito obrigado, que a nossa leitura coletiva seja abençoada verdadeiramente por Deus, por Jesus e por nossos amigos, amigas que nos auxiliam, nos intuem, nos ajudam, nos colaboram com nós, seres humanos, para que possamos fazer uma leitura, uma releitura, relembrar as passagens da Bíblia, as passagens do Evangelho, do nosso irmão maior, do nosso guia, do nosso modelo, Jesus. E com o Pai Nosso Pai, com o Pai Nosso Jesus, meus mentores e amigos, anjos de guarda de todos os irmãos e irmãs que porventura estão aqui neste momento e que estarão conosco assim que entrar em contato com nossas redes sociais.
seja Facebook, seja YouTube, seja o próprio Quai nos videozinhos curtos. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Damos por aberto a nossa leitura saudável do nosso Evangelho no lar e no Evangelho na rede social. Bora lá? Bom, tem a Bíblia, mas hoje é a modernidade, né? Vamos experimentar no celular mesmo. A modernidade, vamos ao aplicativo. Mateus. Jesus envia seus apóstolos. Então primeiro eu vou ler o texto, aí depois nós voltamos e vamos pincelar o que os amigos de Deus intuir para nós pincelar. Bora lá? E, chamando a si os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, conhecido como Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então já tinha sido depois da traição. A estes 12, Jesus enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas vá antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça, grátis, recebestes, de graça dai. E Jesus continua: não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, lei de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E Jesus continua: em qualquer cidade ou aldeia, em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para ti a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as suas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Acautelai-vos dos homens, porque eles te entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa, diz Jesus, sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Está terminando. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Bom, agora vamos lá para o começo. Terminou? Agora vamos para o começo, palavra por palavra, frase por frase. Tomar uma água, molhar as palavras, né? Molhar um pouquinho das palavras. Vamos lá. Jesus envia seus apóstolos e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui, muita gente quando lê, principalmente a juventude de agora, né, as gerações, sempre acha, quando entra em contato com a Bíblia, e eu sempre bato nessa tecla, que nós temos que, quando entrar em contato com a Bíblia, ter um outro viés, um novo olhar, irmos com o coração aberto, sem preconceito. O que é preconceito? Eu tenho um pré-entendimento. Não. Vamos de mente aberta. Quando abrir a folha, abrir o aplicativo, o app da Bíblia, do Evangelho. Né? Então, quando eu leio aqui, e chamando assim seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, muita gente pensa que Jesus só deu autoridade para aqueles 12 apóstolos. E ninguém mais tem. Ou pior, só teria autoridade de expulsar demônio, de fazer exorcismo, o padre, o pastor. Não. Jesus deu autoridade e dá autoridade a todo ser humano, homem ou mulher, qualquer tipo de sexo. Basta ter, além da fé, ter uma vida pautada na honestidade. Quanto maior o ser humano for honesto consigo e com as pessoas e com os seus deveres, maior autoridade Deus, Jesus, lhe dá para lidar com os demônios. Porque tem muita gente que pensa que tem que chamar o padre, que tem que chamar o pastor, que tem que chamar o palestrante espírita. E às vezes você também tem autoridade. Essa passagem me lembra, contar uma piadinha interna, que é no nosso meio espírita. Talvez vocês não achem piada, porque não, né? Mas no nosso meio é uma piadinha, é para nós dar uma risadinha, que a gente ri porque a gente entende todo o contexto, né?
Nosso querido Chico Xavier, nosso mineirinho lá, que o Brasil inteiro conhece, de alguma forma o Brasil inteiro conhece, de alguma forma o Brasil inteiro, que fantástico, a Globo sempre mostra. Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, né? Ele, o Consolador das Mães, ele contou no livro Lindos Causos de Chico Xavier, ele contou para nós, né, relatou, que quando ele tinha 18 anos, 19, recém tinha entrado em contato com o Espiritismo, né, com os livros de Kardec, o Kardecismo. Então eu estava aprendendo, porque a mediunidade ele sempre teve desde criança, a mediunidade nasce com o ser humano. Todo ser humano de alguma forma tem mediunidade, só não sabe. Né? Mas, então, aí ele foi chamado, tinha uma pessoa obsidiada lá, aquela situação de obsidiação, né? Que estão segurando, ninguém consegue. Né? Aí foi ele, e ele pegou a Bíblia e entregou para um morador da casa. Entregou para o morador da casa. E aí a frase de Chico, com 18 anos, 19, fulano, né, dono da casa lá, será que ele foi para ajudar, né, enquanto ele está ali conversando, rezando, segurando o obsidiado, né, a pessoa ali, nervosa, revoltada e tal, e o Chico segurando e tal, entendeu? Aí o Chico fala para fulano, né, fulano, abre a Bíblia e dá uma surra de Bíblia. Aí falou sério, né, porque é uma coisa, lá vai a situação. Abre a Bíblia e dá uma surra de Bíblia nesse demônio. Aí a pessoa não sabe, não entendeu, não entendi, pegou a Bíblia e começou a bater fisicamente no pobre obsidiado. E a surra de Bíblia que nós devemos dar quando nós enfrentamos os obsidiados, as pessoas contrárias a Jesus, a contrária a Deus, contrária à fé, não é bater neles, não é bater com a Bíblia. Surra de Bíblia, surra de Evangelho, é nós entrarmos em contato diariamente com o Evangelho, com a Bíblia, e nós aprendemos, assimilarmos, nós temos conhecimento. Quando nós temos conhecimento, quanto maior conhecimento nós tivermos em todas as áreas, maiores argumentos nós temos. Então a surra é o argumento, é mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. Mas não precisa bater, não precisa xingar, não precisa ofender, não precisa dizer que é pecador, que é pecadora, não precisa dizer que vai morrer no inferno, que vai para o inferno direto. Isso aí só assusta a pessoa não está nada. Nós temos que sempre trazer com afeto, trazer com carinho, trazer com amor. Então é isso aí. Então, não foi só os 12 apóstolos. Jesus deu autoridade para todos. Não é só o teu pastor, não é só o teu padre. Porque às vezes o teu pastor não é tão santo assim, não é tão honesto. E aí não tem tanta força assim para lidar com coisa. Aí você tem. Você tem mais força do que o teu pastor. Aqui é assim, aqui não tem passar a mão na cabeça não. Aí tá, os nomes opostos, todo mundo já conhece. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não vás aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Por quê? Porque nessas cidades dos gentios samaritanos já estava os pecados, a corrupção já estava muito grande, e essa gente, Jesus sabia, como nós cristãos que estudamos cada vez mais, a gente consegue perceber quando o ser humano quer ouvir a nossa palavra. Quando o ser humano está disposto a ouvir Jesus, só que Jesus já alertou eles, nem perde tempo indo lá nos gentios lá, e os samaritanos, que eles, a corrupção é tão grande, eles estão no pecado, na mudar tão grande, que ainda não é o momento. Vocês vão lá, vocês vão perder tempo, vocês vão falar, jogar pérolas aos porcos. E nós cristãos, o cristão de verdade não joga pérolas aos porcos. Quem me olha até acha estranho, mas
Eu faço assim, eu não jogo pérolas aos porcos. Eu não perco, eu boto minha energia fora com quem não quer nada com nada. Quem não quer Deus. Quem fala que é de Deus, mas não é. É que infelizmente as pessoas não enxergam, mas eu enxergo. E dizer de ovelhas, perdidas da casa de Israel. E pregar e dizendo, né, na necessidade de. Então, Jesus mandou, nem vai lá perder tempo, que essa gente não está ainda com o coração aberto. Quando eles tiverem o coração aberto, quando eles estiverem com a curiosidade, aí você. Quando eles estiverem com a curiosidade, aí você vai lá e conversa. Dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas vá antes as ovelhas perdidas de casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aqui, ides as ovelhas perdidas de casa de Israel, é porque Jesus sabia que lá no meio, assim como nós sabemos que no meio de uma multidão, tem 1 ou 2, 3 ou 4 que estão dispostos a assimilar Jesus, a entender a palavra, a compreender. E como é que a gente sabe? Quando eles vêm ao nosso encontro. O nosso caso, que eu fiz, as redes sociais é nosso. A gente só abre, só vai ficar, só vai entrar, só vai ouvir quem quer. A gente não força nada. Era essa a orientação, e é essa a orientação de Jesus. Não é forçar. Não é chegar e ligar para vocês, ó, vou fazer uma live e quero vocês lá, quero vocês lá, quero vocês lá. Não. Porque para merecer as passagens de Jesus, está dizendo que para merecer, a pessoa tem que, as pessoas lá naquela época e para sempre, tem que se permitir, tem que dar a oportunidade para Deus, para Jesus. E essas formas que a gente dá, ouvindo, abrindo a Bíblia, indo na igreja, indo no centro espírita, tirando as dúvidas com alguma pessoa que a gente sabe que tem alguma fé, que tem alguma religião. Aí a gente está se permitindo ser abençoado, ser cuidado por Deus, por Jesus. Então é isso. E indo pregar e dizendo, chegado o reino dos céus. Cura, aí Jesus diz, dá a listinha do que eles devem fazer, né? Cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça. Aí aqui, eu acho graça porque infelizmente é assim, né? Aqui, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Muita gente, quando entra em contato com a Bíblia, e entra em contato assim, do nada leva como ressuscitar os mortos. Até hoje eu não vi ninguém, o único que ressuscitou os mortos foi Jesus. E sim, de fato, materialmente, fisicamente, né, foi só o Lázaro. Né, fatal. Mas curar os enfermos, ressuscitar os mortos. O que é ressuscitar os mortos? Para Deus, a verdade é essa. Se eu quiser, sai aí. Para Deus, para Jesus, quanto mais você tiver na vida mundana, quanto mais você estiver agradando Mamon, estiver nos prazeres do pecado, é como se você estivesse morto. É como se você estivesse morta para Deus, para Jesus. Porque quanto mais nós só pensamos nos prazeres da carne, daí em todos os âmbitos de pecados, mais nos afastamos. Jesus fica aqui e nós vamos indo para cá, para cá, para cá. Jesus aqui, e nós vamos para cá, para cá, para cá. Vamos afastando. Aí é como se estivesse morto, porque tão longe. Então, ressuscitai os mortos. Está pedindo não só para os apóstolos, porque Jesus sabia que eles iam perecer, né? Do ser humano, nosso corpo é no máximo 100 anos, né? Sai que lá 120 anos, mas não passa disso. Então, Jesus sabia. Então, é para todos nós. Todos nós queríamos virar cristão, vamos virar cristão e os que vão virar cristão. Curai os enfermos e ressuscite. Como que é ressuscitar os mortos? É trazer de volta para Jesus. Mas não a força.
Porque há N formas de trazer de volta para Jesus. Seja através do conselho, seja através da orientação, mas há formas muito mais eficazes de você trazer um parente, um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, alguém que você quer que volte para Jesus. Através do seu exemplo, sem gritaria, sem apontamento de dedo, sem forçar, silêncio, quieto, vivendo a sua vidinha, o seu dia a dia. Quando você assimila de verdade as palavras de Deus, de Jesus, quando você procura de verdade, ainda errando, ainda falhando, mas tentando, pelo menos tenta mudar, tenta ser honesto, honesta, ser homem de bem, mulher de bem, tenta realmente não trair em todas as áreas, até no serviço, quando ninguém está vendo de trabalhar, mas a gente sabe que aquele trabalho tem que ser executado, em todas as áreas. Porque quando fala em traição, o ser humano, a tendência do ser humano é achar que a gente está falando, a gente, Jesus, Deus, pastor, padre, palestrante, só na área sentimental, só na área de relacionamento, marido e mulher. Não. Jesus prega a não traição em todas as áreas. A sentimental, a emocional, a do trabalho, a convivência em família, em sociedade. Mas principalmente não trair os seus valores, os seus princípios, aquilo que você verdadeiramente acredita, ainda que você esteja errado, mas você acredita, você confia, e se você confia, você acredita, você tem que ter a virtude de, ainda que doa nas outras pessoas, ser aquilo que você confia, ser aquilo que você fala. E é isso que muitas pessoas não entendem. Mas daí se entendam com Deus. Você não tem culpa de nada. Se a tua cabeça, se o teu cérebro, se o teu coração está dizendo que você está certo, e agir assim, e ser assim, e falar assim, e viver assim, não importa. Se o seu coração está limpo, está tranquilo, não importa o que as pessoas pensem de você. É isso que você, seres humanos, tem que ter na mente. Tem que ter mais autoconfiança. Porque muita gente fala em aceitar Jesus, eu aceito Jesus, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou espírita. Mas não faz metade, não faz um terço, não faz um segundo. Nem com a própria família, nem com os próprios filhos, nem com a própria esposa, nem com o próprio marido, nem consigo mesmo. Porque a gente lê, entra em contato com a Bíblia, vê a vida de Jesus, numa época em que era quase impossível fazer o que Jesus fez, que Jesus foi o primeiro a falar em amor, a falar em perdão, a falar em reconciliação, a falar em fazer o bem, fazer a caridade. O primeiro na humanidade inteira, porque eram todos seres humanos cruéis, orgulhosos, egoístas, vaidosos, pensavam só em si, no geral, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Aí nasceu o Messias, nasceu o Filho direto de Deus, para ensinar e mostrar. Jesus já é grande, porque ele se ele tivesse só ensinado, já seria algo extraordinário. Mas ele mostrou como e de que forma fazer. E por mais que à primeira vista pareça difícil, pareça impossível fazer o que Jesus fez, não é. Não é. Basta ter força de vontade. Descobrir
que você pode tentar resistir a todo tipo de tentação que nós sofremos diariamente desde o nosso nascimento. Pois o lado da matéria, o lado mundano, como os irmãos falam, ele é mais atrativo, com certeza. Né? A gente vê aquelas pessoas que não tem nada a ver com Deus, com Jesus, tem tudo. Tem casa, tem carro, tem relacionamentos maravilhosos, até assim nos olhos, né? Porque são mulheres bonitas, são homens bonitos. Né? Pessoas em volta ali e tal, grupos. Só que quando você aprende a mergulhar e a enxergar a verdadeira face das pessoas, dos seres humanos, quando você é cristão de verdade, você olha e já percebe. Isso tudo é fachada. É uma falsidade em cima do outro. É tudo convivendo ali, ó, dando risinho e tal, por interesses pessoais. E isso é em todas as áreas. Quando você está ciente de Jesus e começa a afastar um pouco essas tentações aí e vê que a maioria é tudo falsidade, é tudo uma falsa felicidade, uma falsa alegria, uma falsa união, um falso casamento. Que a gente vê nos faces aí, a gente vê fotinho de boa, ai meu amor, meu amor. Aí vai ver, bate, trai, xinga, humilha, chama disso, chama daquilo. Mas aqui, né, no Face é casal. Ou até a gente vê no Cidade Alerta aí, vê no Brasil Urgente, os casos policiais, que até eles mostram. No Face acabou de dizer que o amor da minha vida que matou a mulher. Por quê? Porque a maioria é falsidade. E a pessoa que não está forte com Jesus, que não está forte com fé, que não entende que o que Jesus fez é possível fazer sim. Larga um pouco a vida mundana da parte ruim, que é as falsidades, que é a negatividade, as más energias que as pessoas passam, e procure perseverar. A cada tentação que aparecer você negar, chega uma hora que é natural e você nem sofre para negar. E Jesus te mostra que você pode fazer o que ele fazia. Viver como ele vivia. E hoje está mais fácil ainda. Bora lá. Então, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aqui, infelizmente, muita gente se aproveita e pede dinheiro, pede dízimo, pede isso, pede aquilo, né, às custas das pessoas humildes. Mas está aqui, ó. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Então, tudo isso aqui, ó, que os apóstolos receberam para fazer na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, curar, expulsar demônios, tá? Limpar os leprosos. O que é limpar os leprosos? É cuidar, né, dos doentes. Aí seja doença, né, que aparece, ferida, machucado, perna quebrada, né? Ou doenças psicológicas, tristeza, depressão, angústia, né? Então, de graça. Por que de graça? Porque Jesus deu de graça. Deus deu de graça. Deus, lá no Monte Sinai, Deus, né, escreveu lá os 10 mandamentos das pedras lá, com Moisés. De graça, não cobrou nada de Moisés. E, portanto, não cobrou nada dos hebreus. Deus ajudou Moisés a libertar o povo hebreu, por consequência nós, a libertar da escravidão dos egípcios. Não cobrou nada. Deus deu o maná, o alimento lá para aquele povo lá, os hebreus, ex-escravos, que estavam no deserto, caminhando em busca da terra prometida, sem um alimento. De graça, Senhor.
Deus deu o seu Filho, sabendo que nós não íamos receber, sabendo que nós íamos maltratá-lo, nós íamos judiá-lo desde bebê, porque a própria família de Jesus não aceitou Jesus. Por isso que você não vê os irmãos de sangue, que nem nós, assim, os irmãos de sangue, que nós temos irmãos, os pais, não. Jesus não menciona, aí Jesus é ruim, Jesus é cruel porque não menciona os tios, não menciona os primos, não menciona os irmãos, não menciona as tias. Por quê? Porque não aceitaram ele. Tratavam como louco, como uma criança esquisita, que pegava as pombas, Jesus com 12 anos. Jesus com 12 anos salvou várias pombinhas, o bichinho estava morto lá, ele pegava no colo, né? Pegava, dava carinho. E os primos ali, os irmãos olhando, o que Jesus está fazendo? Jesus é louco? Aí de repente, a pombinha, o passarinho voava. Batiam em Jesus, torturavam Jesus. Assim como a gente sofre isso quando a gente é cristão, desde criança. Traz um pouquinho para mim que eu sofri muito isso. A gente sofre muito isso. E foi de graça. Deus deu o próprio Filho de graça, sabendo que nós íamos maltratar, porque Deus sabe tudo. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Por que Deus é assim? Porque Deus, Ele vive no fluido vital, no fluido cósmico. E dentro de cada um desses 8 bilhões de seres humanos e muito mais. Por isso que ele tem ciência, ele sabe como é que nós vamos agir, como é que nós vamos fazer, e a força que nós temos. E ele enviou seu Filho sabendo que nós não iríamos aceitar. Assim como se ele enviar hoje, enviar daqui um ano, 2, nós também não vamos aceitar. A verdade é essa. A humanidade, no total, assim, não evoluiu quase nada. Nós só trocamos de roupa. Agora, nos cavalos, nós temos carros elétricos, coisa nada. Mas a mentalidade dele mudou, ó. Um grãozinho de areia. Por quê? Porque tem muito homem matando mulher, tem muito homem judiando das pessoas, das crianças, a corrupção em alta, fariseus, tudo que tinha nos romanos tem nas políticas. Tudo que tinha nos templos religiosos, lá com os fariseus, com os escribas, está tendo nas igrejas e nos centros espíritas. Até nos centros espíritas que não era para ter, tem. Sabe? O ego, o orgulho fala mais alto, a vaidade. Eu preciso me mostrar que Deus me apoia, só que para me mostrar que Deus me apoia, eu tenho que mostrar que eu tenho um carro importado, que eu tenho uma casa mais bonita do bairro, que eu tenho a mulher mais bonita, mais gostosa, ou o homem mais bonitão, mais gostoso. Isso não é a verdadeira fé, gente. Essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é exatamente o que Jesus fez. Não estou dizendo aqui que não pode ter, claro que devemos ter. Devemos ser ricos, devemos ser milionários, devemos ser tudo. Só que nós temos que manter a humildade junto com nós. Porque humildade não é só ser pobre. Humildade não tem nada a ver com isso. A verdadeira humildade é ter o coração amoroso, o coração acolhedor, é sermos empáticos com qualquer ser humano. Então, dai de graça que recebe de graça. Aí a gente recebe as bênçãos de Deus, de Jesus, de graça. Por que a gente vai cobrar? Por que a gente vai cobrar por oração? Quem cobra por oração está errado. Quem cobra por abençoar alguém está errado. Quem cobra para falar alguma coisa de Jesus para essa pessoa está errado. E é por isso que Jesus pede, e os mentores pedem, para as pessoas abrirem os olhos, começar a ler. Voltem a ler, que daí esses charlatões não conseguem, os fariseus não conseguem se lubrificar. Graças a Deus já está diminuído, né? As novas gerações estão lendo, estão estudando e aí estão abrindo os olhos.
Eles vieram para isso mesmo. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos sítios, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de alpacas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, aqui Jesus orientou eles e me deu a prova até no passado, recente, que quando temos confiança em Deus, em Jesus, e estamos cientes que nós estamos ou abrindo live, ou indo, no caso deles aqui, tal lugar, para, como dizem os evangélicos, pregar a palavra, ou falar de Deus, falar de Jesus, com o coração. Podemos estar errado, mas com o coração. A gente não precisa se preocupar em levar uma mala cheia de roupa, uma mala cheia de alimento, para não passar fome, para não passar sede. Não. Porque quando Deus percebe que você procura ser um filho, uma filha de Deus, não te deixa faltar nada. Aí muita gente pensa aqui, e muitas igrejas fazem errado, ensinam errado, que é a prosperidade, a fé da prosperidade, a coisa que a Universal faz. É errado, gente. O que diz aqui, o básico para não passar fome, para não passar frio, para não morrer, né? De sede, de calor, coisa. Deus proverá. E é a mais pura verdade. Não foi só naquela época. É em todas as épocas. Eu já contei aqui, mas vou contar rapidinho, resumindo mais ainda do que eu resumi em 2014, eu perdi tudo por causa de mulher, né? Quis ir para outra cidade, aí não deu 2 meses, voltei para a cidade, para a mesma cidade que eu estava antes de conhecer essa mulher, e com tudo perdido, perdi casa, perdi móveis, perdi as contas do emprego, perdi tudo. Saí da casa que eu alugava há mais de 5 anos, aí na rua, por 30 minutos virei mendigo, na rua sem saber para onde ir, só com a roupa do corpo. Na mesma cidade que eu fiz toda essa besteira, que eu pedi as contas, que eu pedi para ligar, para sair da casa onde eu pagava aluguel há 5 anos. Aí a minha sorte que eu recebi a intuição, mas nem dei bola na época, na hora. Recebi a intuição de ligar para uma amiga, a Lita Soares, aí ela me convenceu, o poder de uma mulher, né? A gente precisa das mulheres, precisa muito. Ela me convenceu, volta lá na casa da que tu aluga, e tu paga aluguel, fala a verdade para ela, que tu caiu no golpe, que tu foi inocente, né? Que a verdade foi essa, né? Por mulher, por amor, né? De Facebook, de rede social, tu foi inocente, tu foi lá e perdeu a casa, perdeu os móveis, perdeu tudo para essa mulher e tá só na rua. Aí eu, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhoso. Mas daí essa amiga, verdadeira amiga, me convenceu. Não, vai lá, se não der certo, aí tudo bem, mas vai lá. Aí eu fui, porque eu sozinho não iria. Sem a minha amiga por telefone me confessar, me pedir, não iria. Estava mendigo, não tinha trabalho mais, não tinha casa, numa cidade onde eu não tenho um familiar, que é Lajeado, eu tenho um familiar. A minha ideia era ir para a rodoviária. Aí da rodoviária, dormia na rodoviária, aí se Deus quisesse voltava a pedir emprego, mas era a ideia. Aí ela me convenceu, daí eu fui. Aí fui lá, bati, conversei com a dona da casa, já aluguei a casa. Pronto. Agora o meu destino é ser mendigo de rua, quem sabe para sempre. Depois de ter tido tudo. Depois de 16 anos numa mesma empresa. Aí, como ela me conhecia há 5 anos, era como uma mãe para mim, ela disse, não, eu aluguei a casa, mas você pode ficar aqui, vai ficar aqui em casa, aqui e tal.
Né? Na rua eu vou te deixar. Já foi o alívio. Mas olha como Deus, não foi só isso. Olha como Deus não deixa, não precisa se preocupar com bens materiais, com riqueza, coisa. Quem vai falar de Deus, coisa. Porque daí ela falou, a casa está vazia, porque teve um senhor aqui, logo que tu saiu, uns 2 dias depois que tu saiu, teve um senhor aqui, aí ele falou que está com problema com a esposa, está para se separar, não separa, está quase separando, ele me pagou 2 aluguel adiantados, mas ele está naquela, veio ou não veio, mas ele pagou 2 aluguel adiantados para segurar a casa para ele, porque ele gosta do bairro aqui e tal. Aí então, enquanto ele não veio, para lutar nossa privacidade, né? Porque era uma senhora de 70 e poucos anos, sozinha, dorme ali. Só que ao ouvir o barulho, ouvir ele, se ele aparecer aí, você fica bem quietinho, não dá sinal, porque senão ele vai achar estranho alguém tá na casa dele, né? Aí, dormir. É um choque de você entrar na sua casa, que você há 2 meses atrás tinha todos os móveis que você possa imaginar de uma casa normal. Geladeira, estante, TV, tudo. 2, 3 computadores, né? E tu entrar 2 meses depois e a casa vazia. Nada. Nem um colchão. Nem uma peça de roupa. E você dormir no chão, puro, sabendo que foram 5 anos ali, vivendo do bom e do melhor, porque você tinha trabalho, você ganhava bem mesmo na época, mais do que eu ganho agora, e olha que agora eu ganho bem. Então dá um choque na realidade, mas isso aí tudo bem. Aí de manhã, tô acordando, e o quarto era colado na parede, então eu escutei o quarto da sala dela era colado na parede, aí eu escutei a conversa. O senhor chegou de carro, não pude espiar, porque eu só abri a janela, então lembrei dela, não, fica quieto. Aí escutei, daí o senhor, que eu não sei que jeito é o senhor, mas o avô, vozeirão, falou, dona Marlene, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu fiz um contrato com a senhora, mas, graças a Deus, eu tô de bem com a minha mulher, e sabe como é que é, todas as vezes casado, e papapá, eu não vou mais alugar o casa, eu não vou me separar, vou ficar com ela, porque na minha idade, a nossa idade, a senhora entende, né? A gente tem que ficar com a pessoa que cuida da gente, está cuidando, vai cuidar, né? E não se preocupa, não, olha só que bênção para ela e para mim. Prova de que Deus provê. Quem tem fé, quem confia nele. Que Jesus não mentiu para os apóstolos e para ninguém. Aí, não se preocupe, dona Maria. E eu tenho palavra, o senhor falou. E eu ali escutando, eu tenho palavra. Eu paguei sim para a senhora 2 meses de adiantado. Fique com o dinheiro. Fique com o dinheiro. Que era o senhor. Depois ela falou, era o senhor de posse. Fique com o dinheiro. 2 meses adiantado. Eu não consigo pagar 2 meses adiantado. 2 meses adiantado. Aí ela, que alívio, porque eu não sabia como é que eu ia desfazer com o senhor, mas eu ia acabar desfazendo, porque meu menino voltou, porque para ela era como um filho, né? Porque ela não tem filhos, não tinha filhos, ela morreu, não tinha filhos, e eu, né, por ser cristão e tal, cuidava dela, né? Ela cuidava, era minha mãe, era minha avó, minha parente na cidade. Então nós tínhamos um vínculo mesmo de neto, de filho. E aí meu menino voltou e eu não podia deixar meu menino na rua. Aí ele tá dormindo aí, ele tá dormindo aí. Eu ia desfazer com o senhor. Eu não gosto de fazer, porque ela tinha palavra. Eu não gosto de fazer, mas. Não, que bom que ele voltou e tal. Que bom. Jovem quebra a cabeça mesmo, mas faz parte. E foi embora. Não sei quem é o cara. E não é mentira, ela contou pra minha última ex aí. Então, gente, a prova é essa. Deus preparou, Deus inspirou esse velho, esse senhor, para ele segurar a casa para mim, porque Deus sabia que eu ia quebrar a cara, que eu ia ter uma experiência negativa no romance e ia voltar, né, com o rabinho entre as pernas. Deus não deixou eu passar fome.
Eu fiquei mendigo? Fiquei. Eu fiquei sem teto? Fiquei. Eu fiquei desempregado? Fiquei naquele momento. Mas foram só 30 minutos. Só o tempo do ônibus chegar na casa dela, da dona da casa. Mas foram 30 minutos eu poderia nem poder estar gravando para vocês se tivesse ficado mendigo mesmo, porque daí, como é que vai, né? A vida muda, né? Porque depois de vir o tempo, fica um ano mendigo, para começar a trabalhar, voltar a trabalhar é quase impossível. Então, gente, Deus deu a prova para mim, em 2014, que eu nem sabia que ia usar hoje. Mas quando se tem fé, quando vai falar de Deus com o coração, falar de Jesus com o coração, para as pessoas, para os amigos, para a pessoa, tipo, Deus não deixa nada. Deus não deixa passar fome. Então não te preocupa com ouro, de prata, de cobre, de seus cintos, né? Porque usavam no cinto, usavam lei de alforje para caminho, lei de duas súricas, lei de alparca, lei de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Deus não deixa passar fome na necessidade. E aí, resumindo, para terminar a história, Deus ainda me abençoou que no mesmo dia, no outro dia não, no dia eu cheguei, dormi, aí no dia de manhã o cara foi embora, eu fui lá falar com ela. Ela era uma senhora benquista, porque ela ajudava toda a vizinhança, seja emprestando o nome para comprar coisas, né? As pessoas pediam o nome dela, ela ia na loja e comprava as coisas, os eletrodomésticos, qualquer coisa, e ela só precisava o nome, né? As pessoas pagavam, tudo certinho, mas então, ela era bem querida. E aí ela só começou a mencionar com o outro vizinho, ela, não, a gente conhece ele, o guri bom, é a cabeça deles, né? Sempre acho que eu sou um cara bom. Aí o guri bom e tal, não, vamos deixar, não. Isso acontece, jovem quebra a cabeça mesmo, normal. E aí na mesma de noite, ou seja, um dia eu dormi na casa sozinho, vazia, até hoje eu tenho a minha mesa. De noite, 7, 8 horas da noite, começou a chegar os vizinhos com roupa boa até, balcão, pia, mesa, uma cama box que eu nem tinha. Eu tinha uma cama de madeirinha que eu tinha comprado no Brick, Face Brick, essas coisas, é bem simples. Uma cama box, minha primeira cama box foi doada. Colchão, que sai, essas coisas nada. Foi o bairro de Granfilhos. Pô, deu a prova de que você tendo fé, você, por mais que te derrubem, e você continuar no caminho certo, é a prova de que isso aqui que Jesus falou para os apóstolos. Continue no caminho certo, não se preocupe com os bens materiais, que Deus te proverá. Deus não deixará você passar fome. E Deus nunca deixou passar fome, nem um minuto, nem um segundo, em toda a minha presente vida. 45 anos. Em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procure saber quem nela é digno. E hospedai-vos aí até que vos retireis, até que vos saia. Aqui, ó. Por que Jesus orientou isso? Porque Jesus orientou em qualquer cidade, ou aldeia, ou bairro, vila, em que você entrar, isso não vale só para os apóstolos, isso vale para todos que se dizem cristãos, evangélicos, apostólicos, romanos e espíritas, que querem, de alguma forma, espalhar as palavras de Jesus. Em qualquer cidade ou aldeia que você entrar, procure saber quem nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, nesse local de trabalho, na sua família, no meio dos seus amigos, quem dessas pessoas é digno. E hospedai-vos aí até que você... Como digno? Saber se é uma pessoa que vai valer a pena você perder ali meia hora, 1 hora, 2 horas, ou seu dia. Porque, gente, isso aqui que a gente faz é energia, a gente está trocando energia. Eu estou fazendo bem para vocês e vocês estão fazendo bem para mim. Porque nós estamos na mesma sintonia, nós estamos na mesma fé, nós estamos confiando nas palavras de Deus. Aí se eu ficar ali, entrar no grupo, sentar lá, e, bom, agora eu vou falar de Jesus, vou falar, Jesus não aceita isso aí não, traição, não, isso aí, falsidade com o patrão, falsidade com o colega de trabalho, Jesus não aceita.
como são ímpios, o que vão fazer com você? Vão, isso aí é louco, isso aí é fanático, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E te afasta. Então, para não perder tempo, Jesus diz, você vai perder tempo se você ir lá. Primeiro conversa, pergunta, pois é, o que você acha de Deus, de Jesus? Você tem alguma religião? Aí se a pessoa disser, sim, pai, eu procuro, mas eu procuro sim, ir na igreja de vez em quando, estou me afastando, mas eu vou. Aí te dá abertura para você falar, para você explicar, para você orientar, para você passar conhecimento. Não, porque não é pecado você não sair por aí gritando, Deus vai te salvar, arrependei-vos, porque você está botando energia fora, está jogando pérolas aos porcos. Você tem que falar, Deus vai te salvar, arrependei-vos, para quem te procurar, para quem te der abertura. É o que Jesus disse aqui para os apóstolos, que vale para todos os cristãos de agora, de amanhã e do futuro. E hospedai-vos até que vos entireis. Ou seja, não se preocupe em hotel caríssimo e coisa. Hospedai-vos na casa da pessoa. O verdadeiro evangélico, o verdadeiro cristão, não se preocupa com se a pessoa vai te dar o do pão do melhor. A pessoa te dando o pouso ali, né, o arroz, o feijão, tá bom demais. Ou não te dá, mas te dá água, mas te trata com carinho, te trata com respeito, tá bom demais. Quando nós exigimos, não, eu só vou aí na tua cidade para falar de Deus, para falar de Jesus, se você pagar para mim um hotel 10 estrelas, se você pagar o avião para mim, se você pagar a minha gasolina, tiver um motorista e me deram o melhor lugar para minha família sentar aí na frente do púlpito. Falso cristão, falso evangélico, falso espírita. E ao encontrar na casa, saudai, ou seja, você percebeu que essa pessoa é do bem, que essa pessoa gosta de ouvir de Jesus, gosta de falar de Jesus, gosta de ser, porque só ouvir falar também não adianta nada. Tem que procurar ser, procurar aprender com Jesus, procurar trazer para o dia a dia, para a sua vida. Aí saudai-os, porque daí essa pessoa merece, essa família merece, esses colegas de trabalho, essas pessoas que aceitam que você seja você falando de Deus, de Jesus, vivenciando, aí saudai-os, demonstre amor, Deus carinho, porque daí são pessoas dignas do amor de Deus, de Jesus e do céu. É isso que Deus está dizendo. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, que essas pessoas não dão bola para Jesus, as pessoas só querem viver bebendo, fumando, falando mal dos outros, falsidade com as pessoas que não enxergam, são cegos, são cegas. Porque o ser humano é cego, né? Acha que as pessoas o amam, acha que as pessoas idolatram, e é tudo falsidade, tudo falsidade. E se ninguém vos receber e ouvir as vossas palavras, sair daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés, ou seja, não fique melindrado. Porque muitos cristãos evangélicos dizem, eu queria tanto que as pessoas comigo pensassem igual eu, aceitassem Jesus, pudéssemos conversar abertamente. Mas eles não querem. Será que eu sou errado? Será que eu sou errado? Será que é errado ser honesto, ser honesto? Será que é errado eu querer simplesmente seguir o que está na Bíblia, no Evangelho, que é a honestidade pura e sincera? Aquilo que eu confio? Não se preocupe, já está dizendo aqui, simplesmente fique quieto, fica quieta, deixe que fale, deixe que as pessoas quebrem a cara sozinhos, porque não adianta você falar que é assim, né? A gente pode pegar um parente nosso, fulano, aquelas pessoas que idolatram você, que estão sempre ali de risinho com você, nas suas costas falam isso. Se pudesse, já tinham te derrubado, já tinham te mandado para outro lugar, para outro setor, para outro lugar. Só não fazem porque não conseguiram ainda. Mas na sua frente são seus amigos, são suas amigas.
Aí o que a pessoa vai fazer? Não! Você é louco, você é louca, são meus amigos, são minhas amigas, confio neles, estão sempre comigo, vão na minha casa, foram nos lugares, estão sempre comigo, eu peço, vem, faz, aí passa o tempo, te xinga, te humilha, aí passa o tempo, as máscaras caem, a falsidade aparece, e aí a pessoa fica com a cara no chão e nem chega perto para te agradecer. Então, Jesus orienta isso. Quer dizer que sacode e vai embora? É isso. Deixe o ser humano quebrar a cara. Que até é gostoso pra gente que está por fora, assim, que a gente é cristão de verdade, que a gente sabe, aquelas pessoas não valem nada, e a outra pessoa está ali achando que é endeusado. Aí depois quando quebra a cara, a gente fica assim, só a gente não fala, né? Eu te avisei, mas em pensamento a gente fica, eu avisei. Mas eu sou o louco, eu sou a louca, eu sou fanático, e é assim, gente. Torne passo a passo. E se ninguém vos receber, nem ouvir as nossas palavras, saindo daquela casa, ou daquela cidade, ou do trabalho, sacode o pó e vai embora. Porque você está ciente com Deus, você está digno com Deus, você está junto com Deus. Não importa o que as pessoas pensam. Porque o que as pessoas pensam não importa nada. É que, infelizmente, o ser humano dá muito valor porque as pessoas pensam, que as pessoas vão falar, o que vão dizer de mim. Primeiro, veja se você é feliz com o que você vai resolver fazer. Se o que você vai resolver fazer te traz felicidade, te traz harmonia, te traz um bom relacionamento, te traz um bom casamento, não importa que as pessoas falem que fulano é pobre, fulano é rico, que fulano é feio, que fulano é feia, que fulano é magro, é gordo, é pobre, não importa. Importa é o que você faça. Como dizia o filósofo Batoré da Praça Nossa, dos anos 90, você pensa que é bonito, que é feio? Se é feio? Então, não importa. A boniteza, a feiura está nos olhos dos outros. Se você acha a pessoa bonita, beleza. Se a pessoa não acha, azar da pessoa. Tenha confiança em si. Tenha confiança em si. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, porque é assim, gente. Deus coloca em nossas vidas, e eu já vivi isso, uma vez só na vida, enquanto aquelas pessoas estão por perto. Depois, um dia, Deus leva para outro lugar, leva para outra cidade, leva para outro bairro, separa do casal. Né? Só uma vez na vida coloca pessoas para transformar a sua vida, para te trazer um propósito, trazer algo a mais, te mostrar a realidade da fé, a realidade que existe algo além da matéria. Mas se você fechar os olhos e não der bola, você só vai perceber que Deus te deu um presente, te deu uma bênção em trazer aquele homem, aquela mulher, aquele amigo, aquela amiga de fé verdadeira, quando essa pessoa vai embora do bairro, vai embora da cidade, vai embora do estado, ou vai embora mesmo do relacionamento. Não é mais teu amigo, não é mais tua amizade, porque a vida acontece, tem que trabalhar em outros lugares, né? Tem que morar em outras cidades. Aí você percebe, meu Deus, eu casei, eu namorei com a fulana é tão boa. Por que eu não vi isso? Porque você dava bola e dá bola para a opinião alheia. Você dá bola para a opinião alheia. Esse é o erro do ser humano no geral. Dar bola porque as pessoas vão pensar e achar. Pessoas não pagam seus boletos. As pessoas não estão nem aí se você é feliz ou não. O dia que você para de ajudar, o dia que você para de dar dinheiro, de ter algum benefício com você, não estão nem aí para você. Então é a mesma coisa nas opiniões. Não dê bola. Ouve com respeito. Tudo bem. Mas você decide o que você vai fazer. Se você vai continuar trabalhando, se você vai sair, se você vai morar em outra cidade ou não. Você decide. Não tem que estar ouvindo a opinião dos outros. Essa a mensagem de Deus. E eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos.
Portanto, seja prudentes, como as serpentes, as cobras são, e simples como as pombas. Ou seja, Deus coloca o cristão, a cristã, o evangélico, o espírita, a espírita, e geralmente em meio mesmo onde os ímpios imperam, onde os mundanos, que só falam bobagem, só falam merda, e vivem aquela merda, e aí a vida deles é atrasada, estão sempre doentes, estão sempre com depressão, estão sempre com ansiedade, estão sempre dando errado no relacionamento, e não se apercebe que é por as merdas que falam, pela vida merda que tem, pois só fazem bobagem, só falam bobagem, não falam nada que preste, só tem energia negativa, energia ruim, só reclama. E você que é cristão de verdade, que entendeu, não deve conviver com essa gente. Deus envia para estar lá, mas você só vai dar a palavra de Deus, só vai salvar a vida deles se eles quiserem, se elas quiserem. Se eles não quiserem, Jesus disse, não faça nada. Seja prudente como as serpentes. A serpente fica quietinha ali no canto. Ela só ataca, vocês são atacados. E você, em vez de atacar, você só vai ajudá-las, salvá-las, se pedirem. E sempre tem alguém que pede. Sempre tem alguém que se aproxima. Sempre tem alguém com dúvida. Só que não vai desperdiçar suas energias. Jesus pede, não desperdiçar. Jesus não desperdiçava, não falava para os ímpios. Jesus não ia direto para os ímpios. Jesus falava para aqueles que o seguiam, para aqueles que o procuravam. Lógico, aí alguém escutava, mas para aqueles que o procuravam. Essa é a mensagem de Jesus. Se a pessoa procurar, Jesus vai estar junto com o cristão, com o evangelho, com o espírita, para auxiliar, para intuir, para inspirar, para dar uma palavra, para dar um conselho, para dar um abraço, para dar um beijo, para dar um amigo. Tudo isso. E quando essa pessoa não procura, não adianta você ir ao encontro, que não vai adiantar nada, não vai mudar nada. E é o que nós vemos. Pois, cada bairro, cada vila tem 5, 6 igrejas. Muda alguma coisa? Não muda nada. Por quê? Porque não adianta quantidade, tem que ter qualidade. Eu não estou ofendendo as igrejas, estou dizendo que as pessoas têm que ir ao encontro. As pessoas têm que querer entrar lá na igreja. Aí aqueles que querem entrar, eles estão dando liberdade, estão com o coração aberto para mudar de vida. Não adianta eu passar de carro alto-falante aí, se arrepende, você é pecador, você é pecadora, você é isso, você é aquilo. As pessoas não estão nem. Tá. Um dia. Por enquanto tá bom, vivendo os bailão, eu tenho 5, 6 mulheres, contra a tia, que iludes. Depois eu vejo. Então, a verdade é essa. Então, minha gente, nós devemos sempre ver isso. Está quase terminando. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos silédios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui aconteceu muito isso. Né? E acontece. Só que naquela época, acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão. Ou seja, o ser humano é muito falso. O ser humano é muito falso. Naquele tempo entregava a mulher para a sinagoga. Hoje fazem fofoca de você, fazem intriga, te chamam de falática, te chamam de falático. Não mudou quase nada. Né? Tento te afastar do trabalho, te afastar da família, tento te afastar do esposo, do marido, da esposa, do amigo. Então não mudou nada. Então Jesus diz aqui, acautelar, você já tem a cautela, tem um pouco de receio. Não vá assim diretamente falar com eles, com os ímpios, com os mundanos. Né? Que nos arrodeiam, seja no trabalho, seja na família, seja na cidade, seja no bairro, seja na vila, seja no estado, seja no Brasil, seja no mundo. E eles vos entregarão sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aí Jesus continua. E por minha causa, por causa de Jesus, será levado à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando as pessoas te entregarem, as pessoas fazerem calúnia, as pessoas inventarem bobagem,
E inventam, gente, inventam muita coisa da gente. Coisa que a gente nem fica sabendo, mas a gente sabe. Que eu de mim, eu sei tudo. Não cuideis de como o que eu vejo de falar. Porque naquela hora você será dado o que é a vez de dizer. Se você tem fé, se você tá em nome de Jesus, em nome de Deus, não se preocupe. Pois você sabe que você está certo. Não se preocupe que os ímpios, os mundanos, os vida louca, falam de você, que te chamam de louco, de louca, de autista, de maluco, de coisa, de estranho, de estranha, de falático, não sei o quê. Você sabe que você não é nada disso. Você sabe que eles é que estão adormecidos. Eles é que estão no caminho errado. Eles é que estão sofrendo, vão continuar sofrendo, vão sofrer mais ainda e nem se apercebe. Eles têm uma bênção, que é você, no seu local de trabalho, na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu centro espírita, mas não percebe. É a mesma coisa quem conviveu com Jesus. Conviveram com Jesus, tiveram Jesus por perto e nem se deram conta que tinham uma bênção para melhorar, limpar a vida delas. Mas tudo bem. Jesus respeita o livre-arbítrio e nós também respeitamos. A primeira coisa que o cristão evangélico tem que entender, aprender é: respeite o livre-arbítrio do ser humano. Se não te procuram para orientação, deixa lá. Deixa que sofra. Porque é pela dor que o ser humano procura Jesus. Infelizmente é assim. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por você. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a morte a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso aqui está acontecendo muito, né? Sempre aconteceu, mas está acontecendo muito, né? A gente abriu o YouTube agora, as redes sociais, a gente vai ver nas páginas policiais. Programa de policiais, a gente vai ver, né? Vai ver muito disso. Filho que matou mãe, um pai que matou filho, matou mulher. Está acontecendo muito. Então Jesus não mentiu. E isso aqui acontece muito com os evangélicos, cristãos, com o espírita, ou quem professa a fé e leva a sério, que nem nós. E Jesus continua. E vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. É verdade. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita fé, porque as pessoas se afastam de você. As pessoas tentam te deixar de lado. As pessoas tentam te diminuir. Só que se você tem fé e você sabe que você está certo, você dá risada. Você dá risada. Deixa eu sozinho aqui, sozinho no meu canto, que eu estou melhor. Você não fala ideia com quem eu estou. Para você, eu estou sentado sozinho, mas eu estou sentado com Jesus, estou sentado com o mentor, estou sentado com os anjos da guarda, e é por isso que você não consegue sentar perto de mim. É isso. Então, quem tem fé não tem medo de nada, gente. Quem tem fé não precisa da opinião alheia. É isso que os amigos querem que vocês entendam. E Jesus está dizendo aqui, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar, ou seja, que tiver fé, que não desistir, né? Já que eles não falam de Jesus, eu não vou falar também, vou parar. Aí está desistindo, aí não persiste. Então, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também é verdade. Nós vamos ver muitos que riem da gente hoje, que debocham dos cristãos hoje. Nós vamos ver muitos sofrendo. E você lá. Em boas companhias. Com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, com Jesus, com o santo que você confia. Culpa sua? Não. Eles vão estar sofrendo por culpa deles. Por escolherem a vida mundana. Por escolher a falsidade. Por escolher as intrigas. Por escolherem fingirem ser o que não são. Por escolherem afastar as boas pessoas quando Deus coloca justamente para limpar a alma, para auxiliar, mas não querem ouvir. Assim como os familiares de Jesus não quiseram ouvir, Jesus deixou. E é assim que nós vamos fazer. A família não quer ouvir? Deixa a família.
Os amigos não querem vir? Deixa eles. Agora, se você quiser vir, trate bem, dê amor. Mas eles vindo, eles te procurando, eles te aceitando quem você é. Confiança em Deus. Fé é confiar em Deus. Tudo que Jesus pede, confia nele. Você pode até sofrer tudo isso que eu falei. Perca de entes, perca de amigos, perca de família, perca de trabalho, mas saiba que é tudo uma preparação para algo muito melhor. É muito, muito melhor do que essas pessoas que se afastaram de você, ou que esse emprego que você perdeu, ou que essa casa, ou esse marido, ou essa esposa que você separou. Deus prepara outras coisas melhores. Quanto mais você for do bem, mais honesto, mais coisas melhores Deus prepara para você. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza. Porque em verdade eu digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ou seja, ainda mais eles, né? Eles acompanharam Jesus, eles caminharam com Jesus, eles acordaram com Jesus, eles sabiam então o que Jesus fazia. Eles sabiam como é que Jesus impunha a mão, né? Como é que Jesus abençoava. Eles sabiam as palavras que Jesus falava, né? Tua fé te curou, né? Deus esteja convosco. Então, Jesus está dizendo, faça como seu mestre. E eles tinham mais obrigação, porque eles sabiam. Mas nós também podemos. Nós temos uma vantagem que eles tiveram que memorizar. Né? Nós temos filmes, temos livros, tem a Bíblia, tem o Evangelho. É só ler e reler. Ler e reler. Não precisa nem memorizar para fazermos igual ao mestre. É? Portanto, não os temais. Terminando. Portanto, não os temais. Não tenha medo. Porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Nem oculto que não haja de ser conhecido. Ou seja, aqui, terminando o nosso estudo, nossa leitura, as pessoas estão te caluniando. Estão falando mal de você. Estão inventando histórias. Falsos testemunhos. E Jesus está dizendo aqui, ó, é porque eles são maus. E o mal adora barulho. Mas se você tem consciência que não é nada do que inventam para te prejudicar com uma determinada pessoa, te prejudicar com uma determinada pessoa, te prejudicar no trabalho, te prejudicar na família, te prejudicar com a tua esposa, com o teu marido, né? Que é as calúnias, é as invenções, é os falsos testemunhos, é inventar histórias sobre você que nem sabe, nem te conhece. Jesus está dizendo aqui, ó, não se preocupe, porque a verdade sempre vem à tona. E se você sabe que não é nada disso que falam de mal, faça, continue a sua vida, continue a sua fé, continue fazendo o certo, que eles são descobertos e eles são destruídos por si só. Porque o dia que os maus entender, os bons também, porque é tanto para o lado mal como para o lado bom, que aquilo que nós desejamos, que nós projetamos para o nosso semelhante, volta e volta com um peso maior. Por isso cuide muito bem o seu pensamento, cuide muito bem as suas palavras, cuide muito bem os seus desejos, cuide muito bem o que você espalha em grupos, seja de rede social, seja de WhatsApp, mas principalmente em grupos físicos, seja no local de trabalho, seja no local familiar ou amigos, porque Deus vê tudo, Jesus e a espiritualidade. Há uma nuvem de testemunhas sempre em volta de nós. E Deus, isso vale para todo mundo, também para mim, Deus não aceita
que façam mau testemunho de um filho, uma filha, que ele vê que está tentando ser cristão, ser religioso de verdade. Porque quanto mais você tentar de verdade, lutando contra as suas próprias imperfeições, porque ser cristão, falar que é evangélico é fácil, falar que é espírita é fácil, falar que acredita em Jesus, mais fácil ainda, falar que lê, que vê vídeo, que vai na igreja, muito fácil. Mas o que Deus quer, o que Jesus quer, é você tentar pôr em prática. E não é difícil. Não é difícil. Basta treinar, basta tentar. Basta ter a primeira ação, que é tentar. Tentar. Todo dia tentar tirar uma má tendência nossa, uma má virtude nossa, uma má qualidade nossa. E todos nós temos uma má qualidade, gente. Não adianta querer dizer que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou maioral. A gente tem. Ou é timidez demais, ou é uma pessoa introvertida, ou é uma pessoa que tem que procurar lutar contra os instintos, o instinto do nervosismo, o instinto da cabeça quente, né, que estoura fácil. Alguma coisa tem, os ciúmes, né, tem que lutar contra a não ter ciúmes, a saber compreender o outro. Sempre tem. A pessoa que disser que é santo, que é santa, está mentindo. A pessoa que disser que já venceu todos os males, todas as atitudes, está mentindo. Todos os dias nós temos uma virtude. E quando melhorar aquela virtude, eu não sou mais tímido. Beleza, vamos pro próximo. Aí você para, pensa, analisa. Eu preciso ser mais companheiro, preciso deixar os ciúmes de lado. Sou muito ciumento, eu não posso ver minha mulher, meu marido falando no WhatsApp. Eu já acho mil coisas, já acho. Então meu amigo, minha irmã, Eduardo, vamos trabalhar esse agora? Eu vou começar a estudar, vou começar a ler, vou começar a ver palestra, para aprender a diminuir a ansiedade e terá mais confiança. Então, sempre limpar. E quando Deus percebe que a gente está tentando isso, limpar de verdade as más tendências, somos os filhos e as filhas prediletos dele. E quando nós somos filhos e filhas prediletas de Deus, de Jesus, aí as pessoas que fazem mal para nós, coitados. E não se sinta culpado e nem culpada por isso. Porque tudo na vida é ação e reação. O que eu fiz ontem para fulano, para fulana, pode demorar 25 anos, 30 anos. Mas a conta chega. A conta chega. Nunca devemos maltratar. E por isso que a gente diz que todos são filhos de Deus. Todos. E se a gente olhar assim, eu não vou maltratar por querer maltratar, porque um dia vai vir a conta. E vem, gente. Vem. É por isso que a gente olha 90% dos casamentos falidos, 90% das famílias falidas, com filhos rebeldes, filhos drogados, com brigas, filhos maltratando os pais idosos. Por que a gente vê isso? Por causa das nossas ações na adolescência, ações na juventude, ações da maturidade contra nossos filhos de sangue, contra a nossa mãe, contra nossos amigos, contra nossos colegas de trabalho, contra as pessoas. Por isso que a orientação dos mentores, dos anjos de guarda, de todos, inclusive o meu, cuide o seu pensamento, cuide o que você falar, cuide o que você desejar, pois tudo fica registrado. Tudo. Essa é a mensagem de hoje, então. Você também é apóstolo, você também é apóstolo. Você também pode curar, você também pode tirar os demônios. Basta ter fé e confiança. Então bora, já deu bastante tempo, já deu acho que 1 hora. Aqui brincaram comigo agora. Já deu 1 hora é brincadeira, né? Tu tá de brincadeira. 1 hora, deu 2 horas. Então vamos fazer nosso encerramento, nossa prece de encerramento. Pedimos
aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm fé, não em mim, que eu sou um homem comum e bem comum, como vocês veem, pobre, humilde, mas que tem fé em Deus, fé em Jesus, não importando a crença, que tem fé da sua espiritualidade em todas as batizes, os irmãos afro também, né? Pega o seu copo com água, seu recipiente com água, e vamos pedir para Deus abençoar, frutificar, benzer. Como assim, Eduardo? Não é só o seu padre, não é só o seu pastor, não é só a sua igreja da TV que pode benzer. Você sem eu, você sem celular, você sem TV, você sozinho, pode pegar um copo com água, recipiente, estender a mão, orar, pedir, e Deus, junto com o seu anjo da guarda, e anja, que tem mulheres também, né? Vai abençoar, vai proteger. E com o passar do tempo, que você tiver fé, confiança que isso é verdade, em um determinado momento, não é sempre, mas em um determinado momento, você vai sentir um gostinho de remédio. E não é que é o gostinho, é que tem remédio mesmo. Só que tem remédio sempre. Só que a gente não percebe, mas tem. Mesmo quando você acha que não precisa. Pergunta pra mim qual é o meu segredo de sem me cuidar, porque eu não vou à academia, não faço nada. Nem caminhar, né? E a pele, para 45, quase 46 anos, a pele é considerável mais ou menos, né? A pele é boa. A pele é boa. Deixa de vaidar. A pele é boa. Por qual é o segredo? O segredo está aqui. Eu falo, as pessoas não querem saber, mas quem já está fazendo há um ano comigo no Facebook, e eu percebo, talvez a pessoa já percebeu também. A pele também está melhor, não tá? Isso aqui é melhor plástica. Porque a água é vida. A água é fluido. Deus envia o fluido universal. Jesus pega o fluido energético, transmite para os nossos mentores e guias mentais que todo mundo tem. E através da nossa imposição da mão, que é a nossa matéria e a nossa intenção, vem para a água. Por isso que, ao estender a mão, muitos aqui vão sentir um calorzinho bem aqui no meio. E isso é um bom sinal, não tenho medo. Se sintam agraciados, porque Deus, Jesus, seu anjo da guarda que te protege, te ampara, está ali, está atrás de você aqui, ó. Você está aqui, e aí a energia de Deus, de Jesus vem para ele, para ela, passa para você, através do seu corpo, passa para o copo d'água. Então, Deus, muitos vão sentir, ó, o calorzinho, a sensação gostosa, o formigamento da cabeça, o calorzinho gostoso, ou aqui no chakra coronal. E isso é uma benção. Isso é uma maravilha, saber que Jesus não abandona seus filhos e suas filhas. E mérito, Eduardo, não é mérito meu. É seu. A sua fé. Tanto é que pode fazer sem precisar de mim. Experimente. Desligue o celular e faça sem precisar de mim, sem precisar do pastor, sem precisar do palestrante. E vocês sentirão, conforme a fé, conforme a crença, conforme a confiança em Deus, o pedido, o calorzinho na mão, a sensação gostosa na cabeça, o calorzinho, que é Deus, é Jesus, ouvindo você, porque nenhuma prece, nem o pedido fica em vão. Bom, vamos lá. Vamos pedir então, estendemos a mão, eu não vou estender porque eu preciso coisar mais. Estendemos a mão, ou não, você que decide, para o copo d'água, para o recipiente d'água. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, a Jesus, nossos mentores, nossas mentoras, os anjos de guarda, de todos os irmãos e irmãs
amigos e amigas que estão aqui e estarão conosco após o vídeo gravado. Que agradeci pela presença, por estarem nos intuindo, nos auxiliando para o estudo, para a leitura maravilhosa que foi esta manhã de sábado. Queremos pedir, Pai, queremos pedir, Jesus, e amigos e amigas, mentores, mentoras de todos nós, que se for do nosso merecimento, se for da permissão do Pai, de Jesus e de vocês, que busquem nas matas, nas plantas, a energia vital dessas plantas medicinais e leve para o recipiente, para o copo d'água de cada um desse irmão ou dessa irmã que tiver fé em Ti, ó Pai, em Ti, ó Jesus, em vocês, meus irmãos, nossos irmãos. Que esse irmão, que essa irmã, ao beber, ao tomar esse copo com água, se sinta reenergizado, revitalizado, revigorado, que se sinta forte, mas não só forte fisicamente, mas fortalecido na fé, na confiança em Ti, ó Jesus, em Ti, ó Deus, e nos nossos irmãos e irmãs de Jesus. Que cada pessoa se sinta melhor, que cada pessoa tenha um fim de semana maravilhoso, em paz, em harmonia com seus familiares, com seus irmãos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, as pessoas que venham a cruzar os seus caminhos. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado o nosso Evangelho deste sábado. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem aqui. Pois é, caiu a live, né? A gente tive que voltar. Sintam-se todos convidados para semana que vem. Ah, eu como a gente recebe uns puxãozinhos de orelha. Acabei de receber um puxãozinho de orelha do meu mentor, meu anjo da guarda. Que, pô, nós programamos, nós achamos o livro para você, nós combinamos que iríamos ler uma mensagem e você está encerrando a live e não eu. É exatamente isso que eu ouvi, gente. Então, antes de encerrar mesmo de verdade, isso aqui deve ter sido antes da prece. Mas a gente se perde, né? Somos seres humanos. Vamos, então, para dar o encerramento, vamos abrir o livro de mensagenzinha. Vamos abrir aleatoriamente, nada programado, né? Quem sabe, ou é para mim, ou é para algum irmão, uma irmã, alguma pessoa que ou está ao vivo, ou estará no vídeo gravado aqui no Face e posteriormente no YouTube. YouTube Eduardo Flores assim, né? Que é por isso que os irmãos os anjos da guarda aqui estão insistindo, né? E nós temos que obedecer, né? Nós somos um cristão de verdade, de qualquer fé, tem que obedecer a Jesus, gente. Igual aos apóstolos. Bora lá! Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Romanos 14,6. Agora vamos ao texto. Função do tempo. Esse é o título. O tempo, sem dúvida, traz como função preciosa a de infundir novas diretrizes aos nossos corações. Em matéria de tempo, a vida nos pedirá sempre transformações e mudanças. Então,
Vamos procurar entender o que está querendo dizer aqui. Porque é uma mensagem meio científica, né? Uma mensagem meio... O tempo. Sem dúvida. O tempo nos traz como função, né? Uma das funções preciosas, de infundir novas diretrizes aos nossos corações, ou seja, novos planejamentos, novas resoluções. O que nós vamos querer daqui a um ano, daqui a um mês, daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui 10 anos, né? Daqui 20, ou quando nós irmos embora, que é o nosso caso cristão. Então, infundir novas diretrizes, novos planejamentos em nossos corações. Em matéria de tempo, a vida nos pedirá sempre transformações e mudanças. E é verdade. Quando você é criança, né, do 0 até os 12, 13 anos, você vive, você pensa e age de uma determinada maneira. Você só pensa em brincar. Você só pensa em... Você não quer nem saber que jeito é, que horas são, por que funciona os horários, por que tem que seguir as regras de limite, de colégio, e coisa nada, e de almoço, e de janta. Você só quer brincar. Você só quer assistir desenho. Você só quer ser feliz. Então, aquele tempo é para isso. É isso. Então, é uma formação. Aí vem a adolescência, 14, 15 até os 25 anos. Né? E hoje é mais ou menos isso, né? Até a lei, até a ciência aceita isso, a adolescência até os 25 anos. Aí você quer, aí já é uma nova, é uma transformação, né? É um transmutar. É o que está aqui, é o transmutar. Você já não pensa mais como uma criança. Você já conhece os deveres de um ser humano, que devemos seguir regras. Você já começa a ter novos planos. Antes o plano era acordar, olhar desenho, brincar com o coleguinha. E era a vida maravilhosa. Né? Aí na adolescência até os 25 anos, o plano é fazer novas amizades, conhecer, elaborar, né? Começar a pensar numa profissão, numa coisa. Então já é uma transformação do tempo. Novos planos, novas diretrizes. Em matéria do tempo, a vida nos pedirá sempre. Então sempre, ó, de tempos em tempos temos que ter novas ideias, novos planejamentos, novos propósitos de vida. Pedirá sempre transformações e mudanças. E aí quando chega na fase adulta, é o que nós vivemos hoje, que é além de conhecimento profissional, um maior conhecimento de relacionamento com a esposa, com os filhos, com ele, temos que também nos transformar, aceitar as mudanças da religião, da fé, de voltarmos um pouquinho do nosso tempo para as leituras saudáveis, para falar de Deus, para ouvir Deus, para ver Deus, para vivenciar Deus. Então, a mensagem é essa. O tempo sempre pede transformações e mudanças. Temos que estar sempre com a mente aberta. Nem vou marcar, porque é para ser aleatória a mensagem. Nem porque temos que estar sempre com a mente aberta, porque nós temos que estar sempre nos renovando. Sempre querendo o melhor. Seja na matéria, que é casa, carro, casa, mansão, família, mulher, marido, esposa, filhos, né? Que é a matéria. Mas também cuidar da parte espiritual. E é sempre renovação. Porque toda vez que eu entro em contato com a Bíblia, toda vez que eu leio, eu tenho um novo entendimento. Então é uma renovação. Daqui a 10 anos, quando eu leio a mesma passagem que eu li hoje, vou ter, vocês, nós, vamos ter um novo entendimento. Amanhã, se nós lermos, vou ter um novo entendimento. Que é uma renovação. Então aqui está a verdade a mensagem. O tempo sempre nos dá a oportunidade de termos novas renovações. E aí em todas as áreas. Então, muito obrigado. Agora sim, é o nosso encerramento. Né? Devemos deixar as pessoas vivenciar o sábado, o fim de semana. Né? Deixar as pessoas ter a vidinha deles. Né? Não ficar aqui segurando vocês. Né? Para segurar a audiência.
Né? Deixar vocês ter a vida de vocês, serem felizes. Desejando muita paz, muita harmonia. Agradecer por estarem aqui comigo. Agradecer por me fazerem companhia. Né? Agradecer por vivenciarmos juntos. Né? Porque vocês não fazem ideia, não é 2 horas perdidas. Toda vez que vocês entram em contato com a Bíblia, vocês estão entrando em contato com Jesus. E quando se entra em contato com Jesus, a nossa vida se transforma, a nossa vida melhora. Não da noite para o dia, mas tenha certeza, você vai estar mais harmonizado, você vai estar com o café mais confiante, e você vai estar mais em paz. E quando nós estamos mais em paz, o inimigo não pode nada contra nós. Eles tentam. O que tentar é do ser humano. Vai destruir mesmo? Não consegue. Porque você está pautado, você está alicerçado, você está nos braços. Você está nos braços de Jesus. E quando ele está nos braços de Jesus, ele só tenta. Ela só tenta. Então, muito obrigado, bom fim de semana a todos. E bora lá, o celular já está descarregando, tem que carregar, né? E bora lá, convidando a todos para... Você, acho que hoje, às 6 horas fazemos o estudo, mas amanhã com certeza às 6 horas fazemos outro estudo, que daí é do Novo Testamento. Né? Bora lá? Abraço, com Deus e até a próxima. Abraço, obrigado por estarem aqui. Até a próxima.